Muito bom dia para você que está nos acompanhando na estreia dessa escola bíblica às 9 horas da manhã. Uma boa noite para os nossos alunos e professores que estão conosco aqui na classe, fazendo a gravação dessa escola bíblica. E mais uma vez fica o convite, se você quiser participar da gravação, é toda quarta-feira às 20 horas. E a gente manda o link do Google Meet para você poder participar também, tá bom? Vai ser um prazer ter a sua presença conosco. Nós estamos aqui na continuidade das cartas do apóstolo Paulo. Semana passada iniciamos a primeira carta de Timóteo. As cartas que nós vamos trabalhar daqui para frente são as chamadas cartas pastorais. As cartas pastorais são cartas de cuidado a pessoas específicas. Então, pastorais não necessariamente escritas para um pastor, ou de um pastor para outro. Porque, por exemplo, a carta a Filemon, o Filemon ali não é um pastor, é aquele que abriga a igreja, é um dos líderes da igreja ali de Colossos, mas não é um dos pastores. Então é pastoral porque ela é de cuidado pastoral na vida de uma pessoa. Aqui especificamente nós vamos trabalhar dois pastores e um membro da igreja. Então Tito, Timóteo e Filemon. E nós estamos na primeira carta de Timóteo. Neste domingo, nesta aula, nós vamos trabalhar o capítulo 13 e o capítulo 4, ok? O tema dessa aula, você já deve estar vendo aqui embaixo, mas para reforçar, é a ação pastoral sobre a liderança da igreja. Então, nós vamos agora observar aqui as orientações, lembrando o contexto da carta de Timóteo, a primeira carta. Paulo está escrevendo a Timóteo, que está liderando, que está pastoreando a igreja em Éfeso. Certo? Então, uma igreja que Paulo dedicou bastante tempo, em torno de 3 anos ali, na formação daquela igreja. É uma igreja que recebe uma própria carta do apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, e uma igreja que recebe uma carta do próprio Jesus, sendo ali uma das 7 igrejas do livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3. Tá? Então, a igreja de Éfeso é uma igreja que tem na história cristã, aí na história bíblica, uma grande importância para nós, inclusive porque vários conceitos fundamentais foram extraídos das cartas a esta igreja, e nós temos aqui uma carta ao líder, ao pastor daquela igreja, tá bom? Então, hoje falando dessa questão sobre a ação pastoral sobre a liderança, nós temos que observar algumas coisas do perfil do apóstolo Paulo. É um perfil que é copiado por todos os líderes da igreja. Paulo ele tinha grande preocupação, replicando o modelo de Jesus, na formação de novos líderes. Todos os cristãos têm que ter em mente que o trabalho que Deus está fazendo na tua vida tem que ter continuidade através de uma outra pessoa. Você não vai durar para sempre nesse ministério. Você vai viver para sempre com Deus, né? Vida eterna com o Senhor. Mas o teu ministério, aquilo que o Senhor colocou para você fazer, vai ter continuidade com outra pessoa. Se você é pastor de uma igreja, você tem que ter em mente, mesmo que você seja o fundador, o organizador daquela igreja, você tem que ter em mente que essa igreja vai permanecer, porque ela não é uma obra sua, ela é uma obra do Senhor. E Paulo tinha essa consciência. Naquele tempo, a consciência dos cristãos era maior do que a nossa. Porque nós temos em mente que nós vamos morrer na velhice, pelo menos a maioria tem isso em mente. Lá eles tinham noção que a qualquer momento eles poderiam ser mortos, eles poderiam ser executados por conta da perseguição ao evangelho. Isso acontece com o apóstolo Paulo. Então, queridos, a gente tem que ter isso em mente, que Paulo tinha essa noção de continuidade. Então, ele preparava novos líderes para continuar com a obra do Senhor na atividade ministerial e na expansão do evangelho, certo? O propósito destes capítulos que nós vamos ler agora, eles tiveram ali, o capítulo 2 foi uma introdução para esses demais, mas os propósitos aqui são formar líderes, é o capítulo 3, e dar continuidade à formação pastoral de Timóteo e à formação doutrinária da igreja em Éfeso. Então são esses 3 propósitos que nós vamos ver nesses próximos 3 capítulos. Isso na escrita de Paulo. Mas para nós aqui, quais são os objetivos para a nossa lição hoje? Então é responder 3 perguntas, certo? O que devemos observar na liderança ou no pastorado da igreja? Então, qual é
o caráter, o perfil, o que eu devo buscar ali na liderança ou para ser um líder da Igreja de Cristo. Outra coisa, o que devemos imitar na liderança da Igreja de Cristo. E, por último, o que não podemos abandonar na nossa vida com Cristo, na nossa vida cristã. Então, estes são os três objetivos que nós vamos, essas são três perguntas ali, inclusive, que nós vamos tentar responder aqui ao longo do estudo desse texto. Então, primeiro, eu vou pedir a uns alunos aqui para mim que leia a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que é o nosso texto áureo, o nosso texto base de hoje. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Quem achou, abra seu microfone e já pode fazer a leitura, por favor. O povo não tá bom de esgrima bíblica hoje. Pode ler, pastor. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Muito bem, esse texto aqui ele é fundamental para a gente entender a dinâmica da carta de Paulo a Timóteo, entender o contexto de Timóteo agora. A gente falou sobre o contexto de Paulo, o contexto da igreja, mas Timóteo quem é? É um discípulo de Jesus Cristo, formado, filho na fé de Paulo, que está liderando, e ele é jovem para a liderança. Uma expressão que é utilizada para a liderança da igreja no Novo Testamento é o presbítero. A tradução literal de presbítero é ancião, ou seja, idoso. Mas nós, ao observarmos toda a Bíblia, observamos que nem sempre o presbítero era ancião, que é o caso de Timóteo. Timóteo deveria ter entre 30 a 40 anos, o que para aquele tempo é uma idade muito jovem para ser líder de uma igreja. Para hoje também, né? Quem tem 35 anos é uma pessoa jovem, né? Então, aqui, por exemplo, esse pastor que vos fala aqui é jovem, né? Então, Timóteo devia estar ali com essa minha idade, o auge da juventude aqui, né? Então, mais ou menos por aí. Bom, eu me identifico muito com a carta de Paulo a Timóteo, porque é uma fase da vida que eu estou passando. Eu sou pastor de uma igreja há 7 anos. O meu primeiro ministério é na Igreja Batista de Vila Matilde. Comecei com 28 anos, hoje estou com 35 anos. Né? Então, ainda é um tempo jovem e nós pastoreamos pessoas que são muito mais velhas do que nós. Algumas muito mais velhas. Um irmão muito amado da nossa igreja é o pastor Pedro. Ele tem 98 anos. E eu sou pastor do pastor Pedro. A gente, é claro, eu chamo ele de pastor Pedro porque ele realmente é pastor. Foi, inclusive, pastor da nossa igreja há alguns anos atrás. Foi pastor aqui em várias igrejas da Zona Leste. E ele me chama de pastor, me chama de senhor. É muito interessante, é muito engraçado também. Mas esse é o quadro que Timóteo tem. Então, Paulo está escrevendo esta carta para dizer a Timóteo, primeiro, como ele deve preparar líderes para continuar trabalhando na igreja em Éfeso, sabendo que o próprio Timóteo também não estaria ali para sempre. Segundo, Paulo está preparando Timóteo para os desafios que vão além da experiência dele. Ele ainda não tem experiência para lidar com todas as situações. Mas isso a gente deixa para tratar no finalzinho desta aula, tá bom? Vamos aqui, a primeira parte do texto, eu quero convidar você a ler, então, esse é um texto muito importante que nós vamos ler agora, que é 1 Timóteo 3, do 1 até o 7, porque este capítulo 3 vai trabalhar sobre os oficiais da igreja. Nós, batistas, entendemos que há dois oficiais da igreja, o pastor e o diácono, ou os pastores e os diáconos. E estes são os textos base para nós definirmos os dois oficiais. Então, eu vou pedir aí mais algum aluno que leia para mim, ou para o pastor Salvi, pode ler também, a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho,
não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Muito bem, então nós temos aqui, queridos, 14 itens pelos quais um bispo ou um episcopos, essa expressão, bispo ou episcopado, por exemplo, como Paulo diz, é para uma expressão que é usada para quem exerce uma função pastoral. Então, se você tiver acesso aí a um dicionário bíblico e você encontrar essa expressão lá, ele vai trazer essa função. Algumas bíblias, como a minha aqui, por exemplo, essa aqui eu estou com uma mais antiguinha, a nova versão internacional, ela tem aqui uma notinha de rodapé, por exemplo, aqui, então, ele dá, do grego, episcopos, palavra que descreve pessoa que exerce a função pastoral, também no versículo 2, por exemplo. Tá? Então, por isso que nós usamos a expressão, ao invés de, por exemplo, ser chamado de bispo cristiano, bispo Salovey Júnior, pastor cristiano, pastor Salovey Júnior, também com base ali no livro de Jeremias, onde Deus diz a Jeremias que ele daria pastores que apacentassem, que liderassem ali o coração do seu rebanho. E aí, então, nós utilizamos essa expressão para denominar esses oficiais da igreja. Mas, bom, o que tem que ser observado na vida de um pastor? Quais são os critérios necessários para a vida de um pastor? Claro que o primeiro ponto ele não está aqui, ele é dado mais à frente, mas um pastor, nós entendemos primeiro que ele é chamado pelo Senhor ao ministério, assim como o oficial que vem na sequência, o diácono, ele é chamado ao ministério pelo Senhor. É uma vocação, assim como há outras vocações que o Senhor chama. Inclusive, a expressão chamado não é dado apenas somente para aquele que vai exercer um ministério na igreja. No Antigo Testamento, ele diz ali sobre, no livro de Êxodo, ele fala sobre um homem chamado Bezaleel. Ele diz, eu chamei a Bezaleel, ele fala isso a Moisés. E quem é Bezaleel? Ele é o chefe dos artesãos, ele é o chefe dos artífices que vão compor todo o tabernáculo. Então, só para entender que realmente Deus chama pessoas diferentes para várias funções. Mas, voltando aqui, ele começa a dizer o seguinte, o que o pastor, o que o bispo deve ser, como ele deve proceder, o que tem que fazer parte do caráter dele. Então, ele primeiro diz, seja irrepreensível. Então, ele tem que ter uma conduta que seja aprovada. Uma conduta aprovada pelo Senhor, uma conduta aprovada na palavra e uma conduta exemplar e aprovada diante dos outros. Bom, aí ele reforça, marido de uma só mulher. Para nós isso parece um tanto quanto óbvio, porque nós vivemos hoje, 2000 anos depois desse texto, num mundo ocidental cristianizado, onde o padrão é um marido, uma esposa. Mas nós estamos falando aqui de um mundo greco-romano e também com muitas... com muitos povos que depois foram chamados de povos bárbaros, e também com povos ali árabes, por exemplo, persas e assim por diante, onde em várias dessas culturas você poderia ter mais de uma esposa. Então, Paulo deixa bem claro aqui que este deve ser marido de uma só mulher. E aí ele vai dizer, então, depois, sóbrio. E a expressão sóbrio aqui, ele não está se referindo àquele que não está bêbado, tá? Depois ele já vai falar sobre isso. Mas ele está dizendo aqui sobre alguém que tem a mente equilibrada. A tradução da palavra sóbrio no dicionário bíblico é aquele que tem a mente sã, que tem a mente equilibrada, que reflete
freia seus impulsos, ou seja, tem autocontrole, tá? Então não pode ser alguém que é explosivo. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou explosivo. Não, querido. O pastor, ele tem que ser, uma outra expressão que é usada, é moderado. Por quê? Um aspecto do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, o pastor, ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Ou seja, se ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele tem o domínio próprio. Então, há momentos de explosão? Há, mas ele não pode ser um cara explosivo. É diferente. E até a explosão, ela é controlada, ela é usada da maneira certa. Eu lembro de uma vez, o pastor Salve Júnior conta essa história, ele estava lá na Igreja Batista Nova Jerusalém, lá no seu gabinete, ele estava com uma ovelha ali, uma irmã, aconselhando ela no gabinete, e foi tocada a campainha, ele foi atender ali e foi anunciado um assalto. O pastor Salve Júnior, assim como eu aprendi, vivo desta forma, ele coloca a vida da sua ovelha, a vida de quem ele está cuidando, em primeiro lugar do que a dele. E ele não deixaria um ladrão armado entrar para ameaçar essa irmã. Ele pega o ladrão pelo pescoço e arremessa, que vocês veem o pastor Salve Júnior pelo vídeo. Mas ele tem 1,83 m, na época ele tinha uns 130 quilos. Ele arremessa ele no portão, armado. Então perceba o seguinte, e ali realmente o ladrão, mesmo armado, ele chama o vizinho ele tem 2 pastores alemães, 2 cachorros enormes, ele sai com aqueles cachorros e o ladrão sai correndo. Ou seja, ali foi necessário ser explosivo. Mas perceba que foi de uma maneira controlada, porque inclusive ele soube exatamente os movimentos que deveria fazer. Mas aqui nós estamos falando de alguém moderado, que tem o controle. No momento certo ele será emotivo, no momento ele será complacivo, no momento certo ele será explosivo. Assim como Jesus, por exemplo, expulsou os mercadores do templo. Tá bom? E não foi fazendo carinho. Tá bom? Aí ele segue dizendo o seguinte, olha, o bispo, ele tem que ser, o pastor, ele tem que ser prudente. Ele não pode agir de maneira, vou falar do jeito antigo, né, atabalhoado, né? Ele não pode agir de supetão, ele não pode fazer de qualquer jeito. Ele tem que realmente pensar, a gente diria parar e pensar, mas no caso de uma vida com Cristo é diferente. É parar, pensar e consultar ao Senhor. Aguardar a ação do Senhor ou a direção do Senhor para agir. Então ele tem que ser prudente, ele tem que ser respeitável ou honrado, ou seja, as pessoas vão reconhecer a postura dele de respeito. Aqui não é respeitado, é respeitável. Então ele tem que ter uma postura que conquiste respeito e não que seja dado respeito pelo título que foi dado. Então não é simplesmente assim. O pastor, ele tem que conquistar respeito, ele tem que ter uma postura honrada. Ele tem que ser hospitaleiro. Hoje em dia, já conversei uma vez isso, pregando algumas mensagens ali nas cartas do apóstolo Paulo, falou, olha, é difícil ser hospitaleiro, principalmente com pessoas desconhecidas, mas você pode sim, não necessariamente você vai ter um local ali, vai trazer todo mundo para sua casa, mas você vai receber bem. Então, chega, você vai oferecer o melhor lugar para sentar. Você vai oferecer uma água, um café, ou seja, o que você tiver de recurso, você vai atender a pessoa da melhor forma possível, oferecer a pessoa da melhor forma possível. Isso já é hospitalidade. Porém, os pastores, eles também têm, muitas vezes, o privilégio de poder receber ali missionários nas suas casas, outros colegas nas suas casas, algumas vezes alguma ovelha em alguma necessidade. Então, entendendo ali que ele é uma pessoa que recebe as pessoas em amor e com amor. Também é dito que ele tem que ser apto para ensinar. O pastor, ele pastorear também é ensinar. É você levar o alimento espiritual à ovelha, como está lá no Salmo 23, conduz-me às águas tranquilas, me leva a pastos verdejantes, tudo numa figura de linguagem. No caso, quando está falando de Deus, é o alimento físico e espiritual. Mas quando está falando do pastor, é primordialmente o alimento espiritual aqui. Ele diz, não deve ser apegado ao vinho. O vinho, ele tira
as pessoas da sua, aliás, a bebida alcoólica, mas não só a bebida alcoólica, hoje nós temos vários tipos de narcóticos que tira a pessoa da sua moderação. Então, você não consegue atender, você não consegue trabalhar, você não consegue atuar, não consegue tomar decisões, não consegue dirigir nenhum tipo de comunidade, nem o seu próprio carro, né? Se você estiver sob efeito de algum tipo de bebida alcoólica ou qualquer tipo de narcótico aqui. Então, ele não pode ser apegado à bebida alcoólica. Muito bem. Ele não pode ser violento. Irmã Nilson, como é que estava na versão que a irmã leu? Não sei se é esbofeteador, alguma coisa assim. É o versículo 3? Isso. Ele não pode ser violento. Isso, é o 3. Na minha versão é não espancador. Espancador. Ou seja, você não vai corrigir ninguém na base do tapa. Não pode corrigir ninguém na base da bibliada, por exemplo. A moderação, ela está justamente, inclusive, na forma de falar. Hoje em dia, as pessoas realmente não usam tanto a agressividade física, mas usam muito a agressividade verbal. Então, ele também não pode ser violento nas palavras. Várias e várias vezes a Bíblia vai nos dizer que nós devemos corrigir, exortar os outros em amor. A gente vai ver isso na lição de hoje. Exortar em amor. Então, a correção, ela é em amor. Então, ele não pode ser violento, ele já diz aqui, mas sim amável. Ele diz no 10º ponto que ele deve ser pacífico. Ou seja, o pastor não é aquele que causa a confusão, ele não é o que joga gasolina no fogo, ou seja, ele não é maledicente, ele não fala mal, ele não é fofoqueiro. É aquele que aumenta a confusão. Ele é aquele que promove a paz. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Diga, irmã Milson, pode abrir o microfone e pode falar. A minha versão diz inimigo de contendas. Poxa, não estava conseguindo soltar o microfone aqui. Bom, essa versão já explica bem o contexto ali. Realmente, ele foge das confusões. E fugir das confusões não é que ele está negligenciando, é que ele não causa, ele não aumenta. Ele o tempo todo promove a paz. Muito bem, ele não é apegado ao dinheiro, ele não tem o ministério como fonte de lucro. Isso é o que o apóstolo Pedro vai falar em 1 Pedro, capítulo 5. O ministério, ele não é fonte de lucro, ele não é fonte de enriquecimento. Claro, o próprio Paulo vai dizer a Timóteo, digno é o trabalhador do seu salário. O próprio Jesus vai trazer ali também a ilustração sobre a questão do pagamento ao discípulo, quando ele envia lá os 70, ele diz, olha, o que oferecerem, vocês aceitem como, pois digno é o trabalhador do seu salário. Ele vai dizer também, agora eu não lembro se ele fala, Paulo diz, não lembro se é a Timóteo ou a Tito, mas ele traz ali um mandamento do Antigo Testamento, não amordace o boi enquanto ele debulha, enquanto ele come. Então, ele sim vai ter o sustento do seu trabalho, porém ele não vai enriquecer a partir do seu trabalho, porque não é fonte de riqueza financeira. Então, não pode ser alguém ganancioso. 12º, ele deve governar bem a sua família. E ali, então, ele, de fato, será o sacerdote do seu lar. Ele será ali aquele que lidera o seu lar, como Cristo ama a igreja, como Cristo lidera a igreja, ele fará assim. E aí ele faz um paralelo no versículo 5, ele diz, pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, veja que interessante que ele não diz que vai governar a igreja de Deus, quem governa é Cristo, mas como ele não, se ele não governa em um dos aspectos do governo é o cuidado. Por exemplo, você quer algum governante, seu prefeito, seu governador, seu presidente, você quer que ele apenas mande ou que ele cuide do país, cuide do estado, cuide da cidade? Então,
se ele governa a família, ele cuida da família, logo ele também vai cuidar da igreja. Se ele não faz isso em casa, ele não fará isso na igreja. 13º, ele não pode ser recém-convertido, ele não pode, é a expressão que a irmã Emilson leu, neófito, novo na fé. Tá? É a expressão neo, de novo, e esse fito é de fé. Tá? Então ele não pode ser novo na fé. Eu tive a experiência de ter um colega seminarista que ele tinha se convertido há 2 anos. E ele foi para o seminário. Falei, gente, mas ele ainda não tem a base na fé. Ele era um jovem muito inteligente. Ele estava estudando história na USP e estava estudando teologia. Simultaneamente, ele estava fazendo as 2 faculdades. Um jovem muito brilhante, muito inteligente. Mas ele não conseguiu permanecer ali na faculdade teológica, no seminário. Ele, infelizmente, saiu no 2º ano, porque teve complicações e dificuldades com a própria igreja. Então, aqui ele diz, olha, não pode ser alguém que acabou de conhecer a Cristo, porque o que vai acontecer? Ele vai se orgulhar, ele vai se tornar arrogante. E quando você vê lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, ele diz que o orgulho precede a queda. Então, todo pastor que é orgulhoso, ele vai cair, e o versículo que nós vemos aqui, o versículo 6, ele diz que Satanás vai, então, usar isso como uma armadilha. Então, por isso, ele não deve ser alguém novo na fé. E o último ponto que é dado aqui, também, ele diz, deve ter boa reputação perante os de fora da igreja. Então, não só ser respeitável na igreja, mas fora da igreja. Não pode ser, olha, gente, com tristeza que eu digo isso. Meu avô, meu falecido avô, pai da minha mãe, era alfaiate. Alfaiate daquele a moda antiga. Né? Eu fui privilegiado, ganhei muita roupa sob medida do meu avô, e minha avó era costureira, né? Então ganhei muita roupa sob medida ali do meu avô. E, infelizmente, os clientes que deram calote nele eram pastores. A maior parte dos clientes. Pastores. Então, o pastor ele tem que ter boa fama fora. Porque o que ele é dentro, ele é fora. Se ele é errado do jeito de fora, ele é errado com certeza dentro. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Nome de pastor tem que estar limpo no SPC e no Serasa. Pastor não pode estar com a carteira caçada porque tem um monte de multa. Pastor não pode ter fama de ser mulherengo. Pastor não pode ter fama de ser aquele que promete e não cumpre. Então, ele deve agir dessa forma, ele tem que ter esse perfil, ele tem que ser respeitável pelos de fora. Eu ainda quero continuar aqui, o diácono. Por quê? Eu quero convidar você a ler aqui comigo 1 Timóteo 3, do 8 ao 10, tá? Vamos falar rapidamente aqui do diácono, vocês já vão entender por quê. Os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. A expressão diácono, ela inclusive ela não é traduzida, no grego é diáconos, e ela, então a gente só transliterou para o português, mas ela significa aquele que serve, o servidor. Inclusive era uma expressão usada para o garçom, por exemplo. Então é aquele que serve. E ele não é diferente do bispo, não é diferente do pastor, porque ele diz no versículo 8, os diáconos igualmente. Igualmente a quem? A quem foi descrito anteriormente. Então por isso que eu não trouxe tantos destaques, porque a mesma postura deve haver, e ele acrescenta algumas coisas, ele reforça algumas coisas. Então, homens de palavra, não pode ser dado a muito vinho, não pode ser dado a lucros desonestos. Agora, um que eu quero destacar está no versículo 10. Devem ser primeiramente experimentados, e aqui são 2 quesitos aqui.
Primeiramente, experimentado, você poderia pensar naquele que recebe uma prova. E, por exemplo, existe entre os batistas um concílio do corpo diaconal. Mas aqui o experimentados não é só do que faz alguma prova, mas ele tem que ser experiente na função diaconal. Então ele tem dons que são dados aos diáconos, dom de serviço, dom de socorro, dom de administração também, e ele é chamado para o Senhor para exercer um ministério especial. O diácono, ele não é aquele que é o único que pode servir na igreja, mas ele é o que coordena o serviço da igreja. Isso surge primeiro em Atos 6. Atos 6 são aqueles que nós identificamos como os primeiros diáconos, eles não têm esse nome nesse capítulo. Se você ler Atos 6, eles não falam, esses são os diáconos. Mas eles estão falando ali da diaconia, porque ele diz que deve ter alguém servindo as mesas. Então ali era diaconia às mesas, servir as mesas. E era essa função, por isso o dom de administração, eles têm que saber como administrar tudo aquilo que era necessário para o cuidado da igreja de Cristo, o cuidado, inclusive, da comunidade, se era necessário. Tá bom. Eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou chamado ao ministério pastoral, eu não sou chamado ao ministério diaconal. E o que isso tem a ver comigo? É aqui que eu entro, então, para falar a você que, por exemplo, não está num processo de sucessão pastoral. O seu pastor ou os diáconos e diaconisas da sua igreja estão cumprindo todos os critérios que estão aqui. Então, se eu não estou vivendo esse momento, o que isso tem a ver comigo? Olha o versículo 15. Lê alguém para mim, por favor. 1 Timóteo 3,15. Para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Paulo entende que em breve ele seria solto e ele planejava passar por Éfeso. Então ele diz ali que ele pretendia passar por lá. Ele está naquela primeira prisão que é narrada em Atos, capítulo 28, a partir do versículo 30. E logo nessa sequência, Paulo então vai falando com Timóteo, olha, eu estou indo aí, mas eu vou mandar essa carta antes, né? E ele diz o seguinte, esta carta vai lhe dizer, versículo 15, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. Então, Paulo não está escrevendo apenas para Timóteo, ele escreve no plural, e a gente já falou do final do texto, do final da carta, onde Paulo se despede de mais pessoas, apesar de ser uma carta para Timóteo, entendemos que essa carta foi lida aos crentes da igreja de Éfeso, ou à liderança da igreja, pelo menos, para inclusive saber sobre isso, né? Os novos líderes que iriam compor o presbitério, a liderança da igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Por que a liderança, por que o bispo, por que o diácono tinha que ter esse perfil? Para eles serem imitados. Eles teriam que ser exemplo. Querido, você sabe tudo isso que eu li 14 elementos que deveriam compor um ministério pastoral. São 14 elementos que devem compor a sua vida. Então, sim, você deve ser irrepreensível. Você deve ser marido de uma só mulher ou esposa de um só marido. Você deve ser sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, hospitaleira, apto a ensinar. Você não precisa ser professor da escola bíblica, você está ensinando o tempo todo. Você ensina na sua comunidade de fé, na igreja de Cristo, você ensina a pessoas que estão próximas de você, no seu trabalho, o tempo todo, apto a ensinar a palavra de Deus. Você não deve ser apegado à bebida alcoólica, a qualquer tipo de narcótico. Você não deve ser violento, você deve ser amável, você deve ser pacífico, não deve ser apegado ao dinheiro. A ganância não é para nenhum filho de Deus. Nenhum filho de Deus. Você deve governar bem a sua casa, sendo você o pai, o marido, você sendo a esposa, deve cumprir o seu papel como esposa. Isso também é cuidar e governar a casa. Nesse sentido, você, quando estiver liderando, aqui, recém-convertido você pode ser, mas qualquer liderança que for imposta a você, você deve tomar cuidado com o orgulho. E o último que nós falamos ali, você deve ter boa reputação perante os fora. Isso aqui não é postura só para pastor, só para diácono.
Ah, eles têm que ser assim. É por isso que muitas igrejas de Cristo hoje têm dificuldade para receber novos convertidos ou novas pessoas a se achegarem. Às vezes, e espero que seja uma minoria em que o pastor ou a liderança da igreja seja um mau exemplo. Ah, infelizmente, notícias ruins ganham muito alarde, mas entendo que sim, na maioria das igrejas de Cristo, a liderança é um bom exemplo. Mas parte da igreja não entendeu esse papel, ou às vezes uma boa parte da igreja não entendeu que isto aqui é um perfil para a sua vida como filho de Deus, como filha de Deus, e tem afastado pessoas do evangelho. Infelizmente, o cristão, ou como é falado aí fora, o crente tem a fama de ser caloteiro, ou seja, não é respeitável perante os de fora. Não estamos nos atentando, entendendo que isso que Paulo está ensinando a Timóteo é para toda a igreja de Cristo, a começar da sua liderança, mas uma liderança que deve ser imitada, uma liderança que deve ser seguida. Então, antes de eu avançar para o próximo ponto da lição, eu queria ver se algum dos alunos quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma participação. Pode falar. Uma das coisas importantes que temos que entender que o Senhor nos colocou aqui como seus embaixadores, seus cooperadores, seus atalaias. Tudo isto significa que a luz de Cristo brilha através de nós. E a luz de Cristo brilhando através de nós, eles enxergando estas boas obras que acontecem através do nosso testemunho, da nossa ação, eles vão glorificar a Deus, não vão glorificar a você. Então, sempre Paulo está dizendo que nós somos uma carta viva. E esta carta viva apresenta quem é Deus. E se nós tivermos isto na nossa mente, então automaticamente vamos saber que estas características que estamos destacando na lição de hoje são situações que Deus opera em nós. Não é que eu tenho que ter, o Senhor já nos concedeu. E à medida que nós damos a liberdade ao Espírito Santo para atuar nas nossas vidas, estas qualificações vão ser evidenciadas de uma forma natural. Porque é a nossa nova criatura agindo para proclamar o nome e o reino de Deus. Então, se nós tivermos essa compreensão, vamos poder, então, viver de tal forma que o nome de Deus vai ser engrandecido a tempo e fora de tempo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, pastor. Uma excelente aplicação para esse primeiro ponto da aula. O segundo ponto ele vai ser dividido em duas partes aqui. Nós vamos falar agora sobre o abandono da fé. Então, primeiro os dois objetivos, espero que a gente tenha respondido aqui, o que devemos observar na liderança e o que devemos imitar na liderança. Agora, a terceira pergunta, o terceiro objetivo dessa aula é o que não podemos abandonar em nossa vida com Cristo. Então, nós vamos falar sobre a questão do abandono da fé. E eu quero que você preste muita atenção nesse texto que vai ser lido agora. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim 1 Timóteo capítulo 4, vai do versículo 1 ao 3 primeiro. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Quem achou, pode ler. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. Muito bem. Então, Paulo vai dizendo aqui que no fim, nos últimos tempos,
muitos vão apostatar, vão abandonar a fé. E aí a gente pensa assim, que é verdade, né, pastor? É verdade, né? Tem muita gente abandonando a igreja, tem muita gente deixando a igreja. E é muito curioso como a gente está entendendo errado. E por isso que você precisa se atentar sempre ao texto bíblico e não aí só pelo seu consentimento, pelo seu pensamento. É o seguinte, quando você está vendo ali sobre abandonar a fé, Paulo não está dizendo ali, ou apostatar da fé, dependendo da sua versão, Paulo não está dizendo ali que você precisa deixar a igreja para abandonar a fé. Não, Paulo ele vai dizer ali, ele vai trabalhar com Timóteo, dizendo, olha, como que vai ser esse abandono da fé? Muitos seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Gente, não é abandonar a igreja, não. Dentro da igreja, você pode seguir espíritos enganadores e doutrina de demônios. Pedi os alunos só para se atentarem, dê uma olhadinha aqui, acho que tem microfone aberto aí, eu não consegui fechar aqui pelo computador aqui de gerenciar a aula. Bem, muito bem. Então, Paulo, ele vai mostrar aqui que abandonar a fé, você pode estar dentro da igreja, querido. Você pode estar dentro da igreja e pode estar abandonando a fé. Ou já pode ter abandonado a fé. E aí você fala, não, realmente, gente seguindo doutrina de demônio. Querido, doutrina de demônio não é seguir satanista, não. Não é ir para alguma religião que vai trabalhar a questão de espíritos malignos ou qualquer coisa do tipo, não. Olha o que Paulo diz no versículo 2. Olha como vem esses espíritos enganadores ou doutrinas demoníacas. Tais ensinamentos, eu estou lendo aqui na NVI, tá? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, prestou atenção nisso? Não é que vai vir Satanás na tua frente e vai te ensinar as coisas erradas. Olha, você vai fazer igual aconteceu ali na tentação de Jesus. Não vai acontecer isso. Vai haver sutileza. Ele vai usar pessoas, homens, mulheres, ali que vão ensinar coisas erradas. E aí ele diz qual o perfil. São hipócritas, são mentirosos, ele diz tem a consciência cauterizada. Se você der uma nova tradução na linguagem de hoje, eu gosto da tradução da seguinte forma: cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então, realmente, a cauterização que a gente vê, aquela moda antiga que era um ferro quente na ferida, aquilo mata a pele. Então, eles não têm, a consciência deles está morta. A distinção deles do que é certo e errado já não importa mais. É isso que Paulo está ensinando aqui. As pessoas vão abandonar a fé porque vão seguir pessoas que estão ensinando coisas erradas, coisas demoníacas. Então, eu quero convidar aqui os alunos a participar comigo. Eu gostaria que vocês dessem alguns exemplos de quais são alguns dos ensinos falsos de hoje. Então, me dá aí 2 exemplos, cada aluno que desejar participar, me dá 2 exemplos de ensinos falsos de hoje. Aí pode abrir seu microfone e falar. Tem que ser rápido, gente. Eu creio que a teologia da prosperidade é um ensino falso. Perfeito? Teologia da prosperidade. A Deus não é próspero? Sim, ele é próspero, ele é o dono de todas as coisas, da prata e do ouro. Mas ele diz que as gloriosas riquezas dele nós não vamos desfrutar nesta vida. Então não há nada de errado em você ter recurso financeiro. Agora, esse não é o fim da tua vida e nem é a eternidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje nós temos aí sofrido com um negócio chamado teologia liberal, que é da onde vem aí a teologia da prosperidade. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. O que mais? Dá mais um exemplo. Transferindo a adoração que é somente a Deus para pessoas.
Muito bem, transferindo então, por exemplo, vamos lá, porque o pastor Cristiano é top. O pastor Cristiano está pregando muito. E não precisa ser assim, não, aquele ali é o servo do Senhor. A gente acha que a adoração a pessoas justamente eu vou lá e me dobrar diante da pessoa. Não, querido. Se você só vai a uma igreja porque é pastor fulano que prega, você está dizendo que Deus só pode usar pastor fulano. Deus não pode usar o irmão, Deus não pode usar o outro pastor. Então, você está agindo de forma idólatra com relação àquele homem ou àquela mulher que está ali pregando. E achando que ele ou ela são os detentores do poder de Deus. O poder de Deus não flui através de mais ninguém. Ou seja, você colocou aquela pessoa acima do próprio Deus. Porque Deus não pode fazer através de outro. Deus só pode fazer através dele. Eu quero trazer um pouquinho mais de pimenta. Tem coisas que estão entrando dentro da igreja de Cristo, falsas doutrinas, situações inclusive demoníacas. Então, por exemplo, existe muitos cristãos que são favoráveis ao aborto. O aborto é homicídio. Porque você está matando um ser vivo. Então, existem muitas pessoas que são favoráveis ao aborto. Existem muitas pessoas que são favoráveis ao divórcio. Da mesma forma com que os fariseus ali usavam a lei de Moisés, como Moisés permitiu que dá a carta de divórcio, e manda bala no divórcio. Hoje em dia, Jesus ele dá uma exceção. Ele fala por conta só apenas ali por conta da imoralidade sexual, é a expressão que é usada ali, e as pessoas estão ali simplesmente vivendo, não tem problema nenhum. Então nós temos que tomar muito cuidado. Outras situações entram na igreja. Há uma coisa que está na igreja há muito tempo, o machismo. Enxergar a mulher como um ser inferior. Agora, a contrapartida está entrando dentro da igreja também, o feminismo. Os dois não são direções da palavra de Deus. Então, várias dessas situações são falsas doutrinas e vão afastando pessoas da fé. Então, nós temos que estar atentos a cada um desses ensinos e observar de quem está vindo, se isso realmente vem do Senhor. E aí nós precisamos ter a direção do Espírito Santo e o uso da palavra de Deus da maneira correta, para poder rejeitar cada um desses aspectos, cada uma dessas doutrinas. Mas a gente não vai ficar só. Paulo não deixa Timóteo dizendo, olha, se afaste disso, tenha cuidado com isso. Paulo também fala o seguinte, olha, isso aqui faz com que você abandone a fé. Mas o que faz com que você mantenha a fé, ou cresça na fé? E aí, nós vamos ler aqui alguns versículos, tá? Então, vamos ler aqui o capítulo 4, 1 Timóteo 4. Eu vou pedir aí dois alunos que leiam. Eu vou ler aqui o 7 e o 8, eu vou pedir para um aluno ler para mim o 12 e o 13, tá? Então, 1 Timóteo 4, eu vou ler o 7 e o 8, e o outro aluno lê para mim o 12 e o 13. 7 e 8 diz assim, rejeite, porém, fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente, da vida presente e da futura. Lê para mim agora o 12 e o 13. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Muito bem. Então, nós temos aqui Paulo agora dando orientação. O que deve ser feito para se manter a fé? Então, não abandonar a fé, falar assim, não vou dar atenção a falsas doutrinas. Ela tá por ouvir, lá, faz aquela coisa de criança, né?
Não, querido, para você não dar atenção ao falso, você tem que estar se atentando ao verdadeiro. Não basta deixar de seguir boatinho de WhatsApp, coisinha de rede social. Você tem que estar imerso no verdadeiro, imerso na palavra. Ele diz aqui primeiro, exercite a piedade. É o primeiro aspecto que ele coloca no versículo 7 e no versículo 8. Piedade, no Novo Testamento, é uma palavra que tem um sentido mais amplo, mas ela traz aqui primeiramente o conceito de obedecer ao Evangelho de Cristo em todos os setores da vida. Então, isso é ser piedoso, isso é ser aquele que é reverente ao Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto. Ele até faz esse paralelo, a gente falou no domingo passado. Você não deve gastar tempo com exercício físico. O exercício físico é pouco proveitoso. Aí a gente tem que botar o parêntese aqui. Paulo não está falando contra você se exercitar. Eu estou indo na academia, por exemplo. Mas é que eles tinham uma vida ativa, tá, gente? Não é igual nós aqui. Eu estou dando aula aqui sentado, numa cadeira bem confortável, usando, inclusive, videoconferência, não precisando, ninguém se deslocomoveu da sua casa, né? Paulo, quando tinha que dar ensino a alguém, ele ia a pé até a casa da pessoa. Paulo não quer ir lá para Éfeso, ele vai sair de Roma, então pega depois aí no mapa, procura ali Macedônia, e procura Roma. É mais ou menos a distância que Paulo está falando. Ele iria a pé fazer aquela distância, ou no máximo cruzar o mar e depois ir até Éfeso. Desculpa, eu errei a localização. Se eu não me engano, Éfeso está na Turquia. Éfeso não está na Macedônia. Éfeso está na Turquia. É mais longe ainda. Tá? Então, tudo eles faziam a pé. Então eles não precisavam se dedicar a exercícios físicos. Tudo era saudável ali, a alimentação era saudável, porque tudo era integral. Então, quem gastava tempo? Atletas. Eram esses que gastavam tempo com exercício físico. E aí Paulo falou o seguinte, olha, se for para exercitar alguma coisa, exercita a piedade, exercita a obediência ao Evangelho de Cristo em todas as áreas da sua vida. E aí ele vai dizer aqui para Timóteo o seguinte, você, para se manter na fé, para não abandonar a fé, você precisa primeiro ser um exemplo. Olha de novo o exemplo, lembra ali de 1 Timóteo 3? O líder tem que ser, o presbítero, o bispo tem que ser um exemplo. Então ele diz aqui, seja um exemplo. Seja um exemplo aonde? Na palavra. E aqui palavra é no falar. Naquilo que você falar às pessoas, seja um exemplo. Seja um exemplo na forma de demonstrar o amor. Então ele diz, seja exemplo no amor. Então as pessoas têm que imitar a forma com que você vai amar aos demais. As pessoas têm que entender o que é amar do jeito que Cristo ama. A pessoa tem que olhar para a tua vida e falar, é assim que Jesus ama. É do jeito que Salovi, do jeito que Emilson, do jeito que Cíntia, do jeito que Cristiano, José, Maria, João, do jeito que eles estão amando. E aí ele diz, seja um exemplo na sua ação, no procedimento, na forma com que você faz as coisas na tua vida. Por isso que ele começa falando assim, exercite a piedade. Viva os princípios do evangelho em toda a sua vida. E aí ele vai olhar, como é que se administra o recurso financeiro pelo evangelho? Como é que eu vivo em família pelo evangelho? Como eu cuido do necessitado pelo evangelho? Como eu me reporto à autoridade pelo evangelho? Como eu respondo a uma agressão? Pelo evangelho. Como é o procedimento em cada uma das coisas? Pelo evangelho. Então, manter a fé é observar como eu estou agindo. E aí ele depois diz, seja um exemplo na fé. E a expressão para fé no Novo Testamento, aliás, no Novo e no Antigo, é traduzido como fidelidade. Fé e fidelidade na Bíblia é a mesma coisa. O pensamento hebreu, o pensamento hebraico, mesmo que a Bíblia seja escrito em grego, o Novo Testamento seja escrito em grego, ele é escrito no pensamento hebraico. O pensamento hebraico é que fé não é dissociado de fidelidade, ou seja, a fé é ação. Então não é eu acredito, de mente positiva. Eu creio. Não. Se você crê, você faz.
Por isso que é dito que Abraão creu em Deus, ali em Hebreus 11, e Tiago 2, Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus e ele saiu da tua terra. Abraão creu em Deus e ele entregou Isaac a ser sacrificado. Abraão creu em Deus e ele recebeu Isaac, mesmo figuradamente dos mortos. Abraão creu em Deus e ele esperou uma pátria celestial. Tudo está lá em Hebreus 11, depois você dá uma lida lá. Fé, ser exemplo na fé é: eu creio em Cristo, eu vivo por aquilo que eu creio. Não é simplesmente, não, eu acredito. Não, isso é uma fé grega. Isso é uma fé romana. Isso é uma fé da modernidade hoje. A fé bíblica, a fé do texto bíblico é: vivo por aquilo que eu creio. Então ele diz: seja um exemplo na fé. Ele diz: seja um exemplo na pureza. Pureza aqui é integridade. Então, não é apenas aquele que não peca, é aquele que ele está inteiro. Ele é inteiro com Cristo. Então, em todos os meus aspectos da minha vida, o que em alguma coisa da minha vida eu falo, não, isso aqui é do cristiano. Esse comportamento aqui, não, olha, o meu relacionamento com a minha esposa, então, é Deus em tudo aqui. Deus no meu dinheiro, Deus já errei falar meu dinheiro, né? Deus no recurso financeiro, Deus no trabalho, Deus no relacionamento social, mas no matrimonial é eu aqui. Você já não está íntegro. Então, seja um exemplo, ou seja, esteja inteiro em Cristo. Então, esse é o segundo ponto que ele diz. Primeiro de tudo, exercite a piedade. Segundo, seja exemplo. Aí, depois você revê aí. Vamos só recapitular, se quiser anotar. Seja um exemplo. É o segundo ponto aqui para manter a fé. Seja exemplo na palavra, no amor, no procedimento, na fé, na pureza. Tá bom? Terceiro elemento para se manter na fé. Dedique-se. E aí ele usa uma expressão, seja diligente, ou seja, cuidadoso, e o cuidadoso aqui é constantemente cuidadoso. Dedique-se, seja disciplinado. É uma das expressões que está se usando muito hoje para se ter sucesso. Sucesso é resultado de disciplina. Faz aquilo todo dia. Então, dedique-se ao quê? À leitura pública das Escrituras. Então, Paulo está falando agora aqui para um jovem, voltando então ao texto, esse é o nosso textuário, não negligencie... Ixi, qual que era o nosso textuário mesmo? Me perdi aqui. Cadê minha revista? Eu li o errado. É o 12. Eu ia ler o 14. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Não. Então eu que me confundi todo aqui, gente. A continuidade do versículo, que é o versículo 13, ele vai dizer: dedique-se. Então, olha, Timóteo, você é um cara novo. E por você ser um cara novo, pela sua experiência de vida, você não tem muito a ensinar. Essa é a realidade. Como é que eu, cristiano, que tenho 35 anos, vou ensinar Salovi, que é meu pai, que tem 63 anos? 63, 64. 63, tá bom, 63, acertei. O cristiano não tem condição de ensinar Salovi. Ele pode até ensinar um conceito novo de tecnologia. Ontem eu fui lá instalar um repetidor de sinal ali para o meu pai. Não ensinei, não. Só instalei lá e deixei conectado. Tanto que se der um problema, sou eu que tenho que ir lá arrumar, né? Mas pode ensinar até isso. Mas isso não é de grande valia. Como é que eu vou ensinar princípios se eu sou mais novo? Era esse o drama de Timóteo. Então Paulo diz o seguinte: olha, não tenta ganhar com os outros pela experiência. Você é novo. Mas você não deve ser desprezado. Então, se você é novo como eu, tem pessoas sob a sua liderança que são mais velhas, como eu tenho. O que Paulo nos orienta? Paulo diz o seguinte: dedique-se, meu filho. Dedique-se à piedade, dedique-se ao exemplo, seja exemplo naquilo que a palavra de Deus vai te dizer como viver. E até os mais velhos vão querer imitar a tua postura.
É assim que a gente vai formando. Então ele diz no final, dedique-se à leitura pública das Escrituras. A leitura da palavra de Deus tem que ser constante na tua vida. E aqui ele ainda diz leitura pública, porque ao invés de ensinar da sua experiência, Timóteo, não vai tentar ensinar os outros pela sua experiência, porque a maioria deles vão ser mais experientes que você. Pode ser que, eu sinceramente acho que nem todo mundo era tão experiente como Timóteo, porque Timóteo viajou a Ásia e a Europa com Paulo, em viagem missionária. Então a maioria dos que estavam em Éfeso provavelmente não tinha essa experiência, mas pessoas mais velhas, certo? Então, Timóteo, não prega a sua palavra, não prega a sua vida, prega a palavra, lê a palavra, ensina pela palavra. Até quem é mais experiente. Pastor Saulo Júnior tem 63 anos de experiência. Meu avô, pastor Saulo Bernardo, tem 96 anos de experiência. Pastor Pedro tem 98 anos de experiência. É muita experiência? É, mas nem tanto. Porque a experiência da vida de um homem que conhece ali, esses daí conhecem uma maior parte da experiência aqui de São Paulo, estado de São Paulo. Alguns vão conhecer um pouquinho de outro estado. Algum deles vai conhecer, quem sabe, um pouquinho de um outro país. Mas é pouco. Então, até mesmo aos experientes, porque sempre vai ter alguém mais experiente que você. Eu acabei de citar aí três caras que estão muito à frente de mim, mas dois que estão à frente do pastor Salve Júnior, por exemplo. Sempre vai ter alguém mais experiente. Então, independente da sua idade, ensine a Escritura, leia a Escritura, pregue a Escritura. Porque não é escrita por aquele que é o mais experiente. A palavra de Deus é a inspiração, é a palavra daquele que criou todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Então, como que minha experiência vai ser maior do que a palavra de Deus? Então, querido, você quer se manter na fé? Dedique-se à leitura da palavra, individualmente, no teu quarto, na tua casa, no teu momento a sós com Deus, no transporte público, na sua ida para o seu trabalho, no intervalo do seu almoço. Dedique-se mais publicamente também. Ensine as pessoas lendo a palavra. Ele diz, dedique-se à exortação, dedique-se à correção, à orientação aos demais. Como eu vou manter a minha fé? Eu também vou cuidar dos outros. Cuide das pessoas. Você sabe que o pessoal acha que manter a fé, não, é só eu manter aqui, ó, a minha vida com Deus aqui, ó. Eu e Deus, eu mantenho minha fé. A pessoa vira assim e fala, e aí, como é que estão as coisas? Não, tá tudo bem, mas você tá vivendo com alguém, tá compartilhando com alguém, não, só eu e Deus ali, não tem necessidade dos outros. Você vai abandonar a fé. Porque a fé em Cristo ela é vivida coletivamente, por isso ele formou a igreja. Então você tem que estar andando com gente, você tem que estar andando com o Filho de Deus. Você tem que estar exortando, admoestando, orientando, cuidando, corrigindo em amor. E sendo admoestado, e sendo exortado, e sendo corrigido, repreendido, também em amor. Para se manter na fé, tem que andar junto. Não se anda sozinho na caminhada com Cristo. Tá aí um cara que está preso lá em Roma e tem gente com ele lá. Quando você vai lendo as cartas de Paulo, quando ele está preso, tem gente com ele lá. E ele tá, às vezes ele está chamando gente para ir lá também. E às vezes ele está cuidando de gente à distância. Nunca está sozinho. E o último aspecto ele diz, dedique-se ao ensino. Então, dedique-se a ensinar aquilo que você aprendeu. Ou seja, não se retém. Quem retém a água do Espírito é mar morto. O mar morto só recebe água, por isso tem uma alta concentração de salinidade. Ele não distribui para ninguém. E não existe vida em quem não repassa aquilo que aprendeu. A pessoa fica inchada, porque ela não está ali cheia, está inchado. Não está cheia do Espírito.
Para finalizar, queridos, mas antes de finalizar, eu quero chamar aqui, ver se tem alguém deseja participar aqui, fazer algum comentário na aula. Não? Então vamos seguir. Muito bem. Para encerrar, eu quero reler o versículo 15 e 16 com vocês. Então, dá uma olhadinha aqui em 1 Timóteo 4, 15 e 16. Seja diligente, seja cuidadoso nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente-se bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Nós falamos hoje sobre 3 coisas fundamentais. Nós falamos sobre como deve ser a liderança da Igreja de Cristo. Nós falamos sobre como deve ser a nossa vida a partir deste mesmo perfil de liderança, independente para o que Deus tenha nos chamado, se é para a liderança ou não. E nós falamos também como o que nós não devemos fazer para abandonar a fé e o que nós devemos fazer para manter a fé. Em tudo isso, Paulo está dizendo o seguinte: seja diligente nessas coisas. Atente-se bem, diz o versículo 16. Querido, se você viver isso na tua vida, Paulo diz aqui, você salvará a si mesmo quanto aos que o ouvem. Mas salvação não vem de Cristo? A gente tem que entender o que é salvação aqui, o que Paulo está falando sobre salvar. A expressão salvar na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem uma conotação muito boa, porque ela vem também como cura. Lembre-se quando Jesus fala muitas vezes, vai, a tua fé o salvou, e algumas versões trazem, a tua fé o curou. As duas traduções estão corretas, porque essa palavra tem o mesmo sentido, tá? Ela significa a mesma coisa. Então você vai restaurar a muitos. Restaurar, você será restaurado, restaurar a si mesmo por meio do poder de Cristo e também restaurar a muitos outros. Claro, também salvará a todos aqueles que ainda não foram salvos por Cristo porque não entregaram a vida a Jesus. E por meio da sua vida, da sua palavra, eles entregarão a vida a Cristo. Mas também, ao longo da caminhada com Cristo, nós seremos restaurados. Eu serei restaurado na minha identidade em Cristo. Eu serei restaurado, ou seremos restaurados no nosso casamento. Seremos restaurados na forma com que eu trato a minha vida, nos procedimentos da minha vida. Tanto a você, tanto quanto aos que o ouvem. Essa lição, esses 2 capítulos, eles são muito relevantes para a vida do cristão hoje. Independentemente do que você exerça na sua vocação, independentemente das suas atividades hoje, esta palavra traz salvação, traz cura, traz restauração. Então, querido, como Paulo nos orientou aqui, vamos ser diligentes, vamos ser dedicados no nosso proceder, no nosso falar, no nosso agir, e como o pastor Salovey Júnior trouxe aqui na aula, na ação de Deus nas nossas vidas, porque tudo isso que foi falado, Deus já nos deu. O que nós precisamos fazer é conhecer e praticar aquilo que nós já recebemos. Não precisa pedir a Deus para te dar nada, não. Paulo já diz que Deus já nos deu todas as bênçãos celestiais. Ele fala isso no passado, isso já aconteceu. Mas você precisa conhecer, para você colocar isso em prática e viver aquilo que você recebeu. Amém? Queridos, obrigado pela presença dos alunos que estão conosco aí, os professores também, e você que está conosco, essa aula te abençoou. Não deixe então de curtir, de compartilhar, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, compartilhe no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para de compartilhar correntezinha, coisinha, mensagem de bom dia. Manda o canal da nossa igreja, manda aqui para que mais e mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. A gente não quer bombar na rede, não. A gente quer que Cristo seja glorificado, que o evangelho seja conhecido a cada mais pessoas, o número aumente, tá bom? Deus os abençoe. Daqui a pouquinho temos o culto.
Daqui a pouquinho a gente tem a nossa celebração, às 10h30. Obrigada pelos Agora sim, pode falar. Desculpa. Obrigada pelos ensinamentos. Que Deus os abençoe cada vez mais, pastor. Amém. Valeu demais, que Deus continue abençoando e que a Escola Bíblica Dominical continue contribuindo para o crescimento de todas as pessoas. Amém.